Você se sente rejeitado ou rejeitada no cotidiano, no dia a dia, em situações que você não sabe nem por que você está se sentindo desse jeito? Nesse vídeo eu vou falar sobre a ferida da rejeição, como ela se instala, como ela molda o comportamento na vida adulta, como ela interfere no relacionamento com Deus e como se pode solucionar esse problema. As 5 feridas emocionais mais comuns são a ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da traição e da humilhação. A maioria de nós nos identificamos com pelo menos uma dessas feridas. E muitos têm 2 ou até mais dessas feridas, sendo que nas pessoas que têm 2, 3 ou mais feridas, ela sempre tem uma que é mais predominante. Então é comum que a pessoa que sofre, por exemplo, da ferida da rejeição, também tenha sintomas de quem tem a ferida do abandono ou da injustiça e assim por diante. Os sintomas às vezes se entrelaçam entre elas. Mas como a ferida da rejeição é desenvolvida? Preste muita atenção aqui. Todas as feridas emocionais, não somente a da rejeição, elas têm a sua origem desde a fecundação até os seus 12 anos de idade. Nesse período existem fases, mas eu não vou falar dessas fases. A única coisa que eu quero deixar bem claro para você é que os primeiros 7 anos são cruciais na vida da criança. E a gente leva para o resto da nossa vida as experiências que a gente viveu, principalmente nesses 7 primeiros anos de vida. E nesses anos, como que a criança aprende? Ela absorve pelos sentidos tudo aquilo que vem para ela, tudo aquilo que a gente expõe à criança, tudo que a gente fala com ela, tudo que ela vê na televisão, enfim, tudo o que os 5 sentidos podem apresentar para essa criança, ela vai absorver como uma esponja e tudo, absolutamente tudo vai ficar gravado em sua mente. E através dessas informações que ela recebe, ela vai formando ideias sobre ela mesma, sobre o próximo, sobre os pais, sobre o mundo e principalmente sobre Deus. Então, a ferida da rejeição, assim como as outras feridas, elas não surgem do nada e elas não surgem do dia para a noite. Elas surgem gradativamente com as situações que acontecem no dia a dia. E à medida que a criança vai fazendo as conexões na cabecinha dela. E vai tirando as suas conclusões e vai formando as suas crenças. E também vai formando a ideia de pertencimento, de aceitação e assim por diante. Então, por exemplo, uma criança pode sentir que não foi desejada, ou que não é desejada, ou que não é bem-vinda naquela casa. Ela sente isso. Então, muitas vezes, os pais ou os cuidadores podem não falar, mas a criança, ela é no sentir. Ela não consegue muitas vezes raciocinar e colocar todas as ideias, formatar todas as ideias. Mas ela sente, ela tem uma percepção muito grande. Ela percebe também se ela é comparada. Então, se a criança é comparada o tempo todo com seu irmão, com seu primo, com o vizinho, quando ela é criticada por tudo o que ela faz. Ou ainda quando não validam os sentimentos dela. E muitas vezes fala: "Ei menina, deixa de ser mole, levanta, o que está acontecendo?" E para os meninos, muitas vezes é falado: "Ei, vamos, seja homem que homem não chora, levanta, isso não foi nada." Não valida o sentimento daquela criança. E daí ela vai para a escola, ou mesmo na igreja. E às vezes os amiguinhos começam a excluir essa criança. Ou alguma delas se torna motivo de piadas. E as crianças vão provocando umas às outras. E uma outra situação, quando ela não é escolhida para os joguinhos. Então vejam que é uma somatória de coisas. Em casa tem algumas situações, na escola ou na igreja ela enfrenta outras situações. Ela começa a perceber que quando ela tira boas notas, os pais agradam, quando ela se comporta perfeitamente, quando ela não dá trabalho. Mas se ela erra, ela recebe frieza, silêncio ou recriminação. Mas não existe um diálogo, uma conversação, uma validação para aquilo que ela quer falar, para aquilo que ela quer expressar. E como resultado disso tudo, a criança pode nutrir sentimentos, crenças
do tipo, eu acho que eu não pertenço aqui, o sentimento de não ser suficiente, de que ela não é amada do jeito que ela é, de que ela precisa merecer o amor, porque senão as pessoas não vão amá-la. Então, ela pensa, eu preciso me adaptar para ser aceita. E ela começa a desenvolver uma característica de se portar de uma certa maneira em casa, de outra maneira na escola, de outra maneira na igreja. E ela vai, então, se dividindo a sua personalidade. Sente que ela precisa ser perfeita, porque senão ela não será aceita. Ela pensa assim, se eu admitir que errei, ou se eu falhar, eu vou ser rejeitada. Então, muitas vezes, essa criança cresce sem admitir os seus próprios erros, ou com dificuldade de admitir os seus próprios erros. Ela passa a ter um constante sentimento de insegurança, de incapacidade. Ela pensa, tem algo errado comigo. E nem ela mesma sabe o que é, mas ela sente. Então a ferida da rejeição nem sempre nasce de grandes traumas. Muitas vezes são de pequenas experiências que vão se repetindo. Em casa, na escola, na igreja e assim por diante. Então essas experiências todas vão moldando a criança na forma como ela se vê, como ela vê aos outros e se relaciona com os outros, e na forma como ela vê a Deus, como ela percebe a Deus e se relaciona com Ele. Essas crenças, então, passam a ser a sua identidade. Mas o que é identidade? É o modo como a gente se vê. Qual é a ideia, a consciência que você tem de você mesmo. E daí, essa criança passa a se ver insegura, incapaz, e uma sensação contínua de que ela nunca é suficiente. Ou seja, por mais que ela faça, nunca está bom. E como isso tudo se reflete ou pode se refletir na vida adulta? Essa criança cresce e se torna um adulto com muito medo da desaprovação. Ela se torna uma pessoa que vive tentando agradar todo mundo. Uma pessoa que sente que está atrapalhando o tempo todo. Ela sente que está incomodando. Muitas vezes ela interpreta o silêncio como rejeição. Se autocritica severamente. Muitas vezes ela evita se expor. Exatamente para não ser julgada. Por exemplo, no ambiente de trabalho, se ela escreve um e-mail, ela revisa esse e-mail 1000 vezes para que não haja nenhum erro, para que ela não seja chamada a atenção. Ela evita expor as suas opiniões nas reuniões. Ela pode interpretar a opinião neutra do chefe como se fosse também uma forma de rejeição. Uma crítica construtiva, ela pode entender como que aquilo foi um ataque pessoal. Só que por trás de todos esses comportamentos, ela esconde o medo de ser rejeitada. Nos relacionamentos afetivos, ela tem medo de dizer não. Ela muitas vezes aceita situações que machucam ela, mas ela aceita aquela situação para não perder o outro, para não ter a sensação da rejeição. Se ela envia uma mensagem para alguém e essa pessoa demora para responder, ela já pensa, será que eu fiz algo errado? Na vida social, ela também evita se relacionar, ela evita se expor por medo do julgamento. Ela se compara o tempo todo, ela busca a validação das pessoas. Ela é muitas vezes aquela pessoa que trabalha muito na igreja, mas que no fundo, ela quer ser aceita, ela quer ser amada e não rejeitada pelas pessoas. A pessoa que sofre a ferida da rejeição, ela fica em estado de alerta quase que o tempo todo. E com isso, liberando cortisol e muitos outros hormônios do estresse. Esses exemplos que eu citei, a ferida da rejeição está falando mais alto do que a própria realidade. Mas como ter a ferida da rejeição, sofrer dessa ferida, pode afetar o relacionamento com Deus? A pessoa que sofre da ferida da rejeição, ela tem muito medo da desaprovação humana, como eu já falei. Então, ela pode projetar isso muito facilmente no seu relacionamento com Deus. Ela pode projetar tudo isso em Deus, achando que Deus está frustrado, triste, chateado com ela. Ela pode sentir que nunca ora o suficiente, que ela não é espiritual o suficiente. Ela pode viver com um senso de culpa, quase que constantemente. E ela acredita que, se eu falhar, Deus vai se afastar. Ela se sente tolerada, mas não se sente filha. Muitas vezes ela mede o seu valor pelas coisas que ela faz na igreja. Ela compara a sua fé
com a dos outros. Ela acredita que precisa merecer o favor de Deus. Então, ela vive tentando agradar a Deus através da sua performance espiritual. E se ela ora, por exemplo, e Deus demora para responder, ou não responde como ela gostaria, então ela começa a pensar, será que eu fiz algo errado? Será que Deus está me punindo de alguma coisa? Será que Deus se afastou de mim? E isso se torna devastador, espiritualmente falando, porque ela nunca vai ser o suficiente. Ela nunca se sente o suficiente. Ela sente que Deus nunca está satisfeito com ela. Portanto, ela nunca é suficiente. Ela não consegue descansar na graça, porque ela está sempre trabalhando por aceitação. Mas o Evangelho não é recompensa por aquilo que a gente faz. É relacionamento por identidade. É reconhecer que somos filhos. E como filhos, podemos chegar confiadamente ao trono da graça e conversar com Deus, como nosso Pai. O que acontece no relacionamento com Deus é que as coisas que ela viveu lá no passado a impedem de ter um relacionamento com Deus profundo e ela passa a ver a Deus de forma distorcida. Ou seja, a ferida da rejeição distorce a percepção de Deus. Simbolicamente falando, a gente poderia dizer que a lente dos óculos dessa pessoa está embaçada ainda com essa ferida, com a ferida da rejeição. Então é óbvio que a ferida da rejeição não muda quem Deus é, mas sim muda a maneira como a gente vê a Deus, como a gente percebe a Deus. E como curar da dor da rejeição? Existem algumas formas para a cura das feridas emocionais. Mas uma das maneiras mais eficazes que eu conheço é começar a ajustar a lente, a limpar essa lente de como a gente vê a Deus. E como se faz isso? Paulo fala na Bíblia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na minha experiência e na de muitas pessoas que eu tenho atendido, você começa mudando a sua percepção de Deus. E para te ajudar com isso, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Presta muita atenção. Deus não te ama mais quando você acerta ou quando você faz coisas boas, como, por exemplo, orar, jejuar, passar noites em claro, orando. Essas coisas têm o seu lugar, mas não é para fazer essas coisas para que Deus te ame mais. Deus já te ama. Ele te ama porque Ele te criou e Ele te remiu. Ou seja, Ele mandou o Filho dele a esse mundo para morrer, para sofrer, para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Quando você muda essa maneira de ver a Deus, você passa a se aceitar como filho. Você aceita a identidade que Deus te deu. E quando você aceita essa identidade de filho de Deus, você vai ter força para dar o próximo passo que eu vou falar agora. Você vai ter força para olhar dentro de você, que é algo muito difícil para muitas pessoas, se não para a maioria. Olhar para dentro de você, olhar para a sua história, olhar para as suas dores e, sem máscara, reconhecer que talvez tem alguma ferida que ainda sangra aí dentro de você. Alguma coisa que ainda não foi resolvida. E essa ferida que ainda sangra não está permitindo que você viva a vida que Deus quer que você viva. A dor da rejeição, ela pode dar vazão à mágoa, a ressentimentos, a distanciamento emocional ou até mesmo uma certa frieza aparente. Sabe quando a gente sente que parece que você não ama ninguém? Parece que nada te comove? Você vê as coisas, vê as situações, mas não sente nada? Talvez aí dentro tenha uma ferida sangrando. Imagina que você está levando, junto com você, obviamente, porque aonde você vai, a sua ferida vai junto, você está levando a sua ferida para onde você vai, na sua casa, na igreja, no trabalho, e isso influencia completamente todas as suas ações, toda a maneira como você reage. Depois que você reconheceu que você tem uma ferida sangrando, ou talvez mais de uma, que não está curada ainda, você vai confessar a Deus o teu pecado. Você vai confessar a Ele as suas feridas e dizer a Ele que você precisa de ajuda para ser curado. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia.
Daí você pode me dizer assim, mas eu não estou pecando, eu sou vítima, eu tenho as feridas, eu estou sofrendo com isso. Então presta atenção aqui. Quando a gente dá crédito a mentiras do tipo, não consigo, não sou suficiente, sou um fracasso, Deus não me ouve, isso é acreditar em mentiras. Portanto, acreditar em mentiras, sim, é pecado. O pecado é um erro. Não sei por que tanta gente faz da palavra pecado uma coisa como se, ai meu Deus, eu não peco. A gente peca o tempo todo. Mas isso não quer dizer que a gente precise continuar assim. Existe solução. E a solução é adquirir essa consciência, olhar para o problema e falar, ok, o que eu preciso para resolver esse problema? E ressignificar essas mentiras. A importância de olhar para as nossas feridas, a importância de olhar para as nossas dores e para as feridas que ainda sangram, é olhar para elas e ressignificá-las. E mudar esse curso de vitimismo, de que você não pode, de que você não consegue. Então eu vou dar uma pequena dinâmica para você, uma dinâmica bíblica, que está em Isaías 43:1, e diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora, você pega esse verso de Isaías 43:1 e leia novamente. Só que dessa vez, você coloca o teu nome aí e diz assim, por exemplo, eu vou ler com o meu nome. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Isabel, e que te formou, Isabel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Você consegue perceber que existe cura nesse verso? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó significa enganador. Israel significa homem que luta com Deus, homem que vê Deus, homem triunfante em Deus. O Deus que mudou o nome de Jacó lá no passado, que ouviu as preces de Jacó, é o mesmo Deus. Ele não mudou. Quem muda somos nós. Então tem cura para você também, porque o Deus que você acredita é o mesmo Deus de Jacó. Agora, pode ser que muitos de vocês não consigam olhar para suas feridas sozinhos. Presta atenção. Peça a Deus para encaminhar você a um profissional que te dê a mão e que te acompanhe no processo, para que juntos você possa olhar para a sua ferida ou as suas feridas que ainda não foram curadas. A ciência comprova que 95%, se não mais até, das doenças físicas começam na mente. Então, recapitulando o processo de cura, reconheça as suas feridas. Perceba o que essas feridas têm feito com você, nos seus comportamentos, no seu relacionamento uns com os outros, no seu relacionamento com Deus. Mude a lente dos seus óculos e passe a ver a Deus como Pai e a se ver como filho, porque isso vai te dar força para você dar os passos seguintes, de olhar para dentro de você, de olhar para suas feridas, de conhecer a sua história, de olhar para aquilo que ainda está sangrando dentro de você. E se você precisar de ajuda, procure a ajuda de um profissional. Lembre-se que Jesus já pagou o preço das suas dores emocionais também. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, dá um like, compartilha, comenta, porque assim muitas outras pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a ferida do abandono. Não perca e lembre-se, seja intencional.